Divas é inspirada, eu não posso ficar com ele. Mesmo que eu queira, eu não vou ficar, tá? Eu vou sair daqui sem beijar esse moleque. Vocês vão ver. É prova de resistência. Mano, eu não vou pegar ele. Anota o que eu tô falando. É mais coisa que eu já vi. Mas eu tô feliz. Eu me sinto feliz do lado dela. Mesmo ela me xingando, mesmo ela falando um monte de coisa. Eu amo essa menina. Todo mundo erra sempre. Todo mundo vai errar. Socorro! Esse colarzinho aqui da Luísa, galera, eu dei pra ela depois de 4 dias que a gente se conheceu, 4, 5 dias. Ela nunca mais tirou, desde que ela colocou. Mesmo quando a gente tava solteiro ali uns 2, 3 meses, ela deu pra vários carimbares com esse colar. Mano, eu queria ficar muito bêbada hoje. Você também? Vamos. Hoje eu vou ficar, você nunca me viu, tipo, extremamente bêbado, Então né? vai ser hoje, vai. Vamos beber hoje, então.